Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero, neste início de nossa aula, desejar que a graça divina possa realmente penetrar no coração de cada um de vocês, essa luz do Espírito Santo que nós invocamos agora, para dilatar a mente, o coração, para que vocês também possam penetrar não só racionalmente, mas também pelo princípio da fé, os mistérios que se revelam aqui nas Sagradas Escrituras, especificamente no livro do Apocalipse. Conforme nós já mudamos um pouco nossa dinâmica aqui nessa disciplina, nós em princípio começamos lendo um capítulo para 2 aulas. Agora nós podemos caminhar um pouco mais folgadamente, e agora vamos dedicar cada aula para um capítulo. Então nós vamos agora prosseguindo nessa nossa trajetória de análise e estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos hoje penetrar nos mistérios do capítulo 16 do livro do Apocalipse. Vamos prosseguir com a nossa leitura. Ouvi depois uma voz forte que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus. Então aqui nós percebemos que já no início desse capítulo 16, ele nos remete aos capítulos anteriores, exatamente onde esses 7 anjos foram apresentados ao leitor, a comunidade joanina, a comunidade do autor do Apocalipse. E eu dizia nas aulas anteriores que esse é o momento do julgamento, do justo juízo de Deus. Deus aqui começa o período, o tempo de sentenciar aqueles que perseguiram a igreja. Inclusive, lá no capítulo 6, nós vimos uma lamentação que a multidão dos mártires que estavam contemplando Deus diante do trono, eles pediam a Deus que fizesse justiça pelo do sangue deles que foi derramado. E lá naquela ocasião, um anjo interveio diante da súplica do justo, dos mártires, dos santos que estão no céu, dizendo que chegaria o momento em que Deus de fato faria justiça às testemunhas fiéis. E agora no capítulo 16 é chegado o momento em que Deus começa a punir a humanidade por ter perseguido a igreja. E é interessante, e aqui retomando um pouco do que eu disse nas aulas anteriores, acho que na penúltima aula, em que esse julgamento adotará um estilo similar àquilo que foi adotado no livro do Êxodo. Então vamos imaginar que, da mesma maneira como quando Deus foi libertar os hebreus da escravidão do Egito, e que Moisés compareceu diante do faraó, e o faraó, com o coração endurecido, resistiu diante da proposta de libertar o povo, e Deus, através de Moisés, realizou várias pragas, várias manifestações, inclusive algumas pragas ligadas ao rio Nilo, inclusive aqui, por isso nós vamos ver também neste capítulo que Deus irá manifestar seu poder nas fontes, ou seja, nos elementos vitais da humanidade, entre eles a própria água. E nós vamos assistir, portanto, em cada um desses anjos como sendo os guerreiros, ou seja, aqueles que encabeçam o exército de Deus, o exército do Senhor, que põe-se em ação para poder punir a terra pelo fato da terra, não, em primeiro lugar, não ter acolhido a mensagem de salvação, e em segundo, pelo fato de que a terra tenha feito oposição ao reino de Deus. Então é um momento de batalha, de uma grande batalha, entre a ordem divina e a ordem das trevas. Então nós vimos aqui, quando é dada a ordem
aos 7 anjos, eu já expliquei aqui que aqui tem um simbolismo simbólico do numeral 7, que é um número de perfeição, que indica a perfeição do agir divino, a perfeição da ação divina. E aí, quando os anjos, os 7 anjos, ouvem a ordem, né, a permissão, quando ouve as palavras ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus, correspondendo precisamente às 7 pragas, como alusão exatamente da sentença divina, da sentença de Deus contra todo o poder destrutivo, todo o poder que se opõe aos desígnios de Deus. Quando o primeiro saiu e derramou a taça pela terra, e uma úlcera maligna dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam sua imagem. Lá nós vamos fazer essa leitura do capítulo 16 sempre em paralelo com o do Êxodo. Lá também aconteceu algo similar. Inclusive teve uma ocasião quando Deus fez com que o anjo exterminador passasse sobre todo o Egito. Deus mandou que os hebreus marcassem o frontal das portas das suas casas com o sangue do cordeiro, e o anjo exterminador sobrevoando, passando pelas cidades do Egito, nas casas onde havia um sinal do cordeiro, o anjo exterminador não entrava e, portanto, não afetava as pessoas que ali residiam. No entanto, nas casas onde não havia o sinal do cordeiro, então o anjo exterminador matava os primogênitos. Aqui é o contrário. Aqui, quem carrega a marca não são os eleitos, quem carrega a marca são aqueles que rejeitaram a salvação, ou seja, aqueles que carregam o sinal da besta. Então veja que a sentença ou castigo não é dirigido a todos de maneira geral, mas Deus punirá de maneira discriminada. Ele vai, de fato, a punição, ela dirige-se àqueles que se opuseram à mensagem da salvação. O segundo derramou a taça pelo mar. Derramou a taça. Aqui nós temos que ver essa taça de maneira simbólica, né? Inclusive, Jesus usou a imagem da taça para referir-se, por exemplo, à sua amargura. Quando, por exemplo, certo dia, os 2 discípulos, os 2 dos seus apóstolos, os irmãos, filhos de Zebedeu, se aproximaram. Aliás, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus e pediu que, quando Jesus iniciasse o seu reino, que os seus 2 filhos sentassem, um do lado direito e um do lado esquerdo. E aí Jesus faz a pergunta: por acaso eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Então veja que Jesus também usava, no Evangelho está aqui muito presente, está muito explícito, a utilização que Jesus faz da taça como de forma simbólica. Jesus estava falando ali do cálice da amargura, que está ligado de fato a beber a aflição. Nesse caso, a taça ela é usada no sentido pejorativo, no sentido de um copo, de uma taça contendo um veneno. E esse veneno é letal, é um veneno que danifica aquilo que toca. Então, ao ser despejado sobre o mar, naturalmente a vida marinha, a vida que habita sobre aquelas águas, seria afetada por essa ação divina, né? Este se transformou em sangue, ou seja, o mar, depois que recebeu o líquido da taça do segundo anjo, se transformou em sangue. No caso do Êxodo, foi o rio Nilo que virou sangue, né? Foi transformado em sangue. E este se transformou em sangue como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. E vamos aqui fazer outro paralelo com outro livro da Bíblia, também lá do Antigo Testamento, que é o livro do Gênesis. Nós percebemos, lendo o livro do Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, nós vemos a seguinte expressão, né? O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, as águas revoltosas do princípio, quando não havia vida. Então, aqui, essa segunda praga, essa segunda sentença sobre o mar, faz com que o mar volte à sua condição primitiva, do início, quando não havia vida.
quando não havia os animais marinhos, quando não havia os peixes. É como se Deus estivesse diluindo ou desfazendo a obra da sua criação, as suas obras, a sua criação. Então, nós podemos fazer também esse paralelo também com o livro do Gênesis. O terceiro, no versículo 4, o terceiro derramou a taça pelos rios e pelas fontes, ou seja, não são apenas as águas que estão aglomeradas nos grandes mares, mas também os rios de onde o ser humano tira a fonte de sua existência, dos animais, também os rios serão afetados. Os rios e as fontes, as nascentes dos rios, transformaram-se também em sangue. E aqui também, mais uma vez, eu volto a reforçar e a realçar aquela menção que eu fiz agora há pouco a respeito da praga que Moisés jogou bateu, chicoteou nas águas do Nilo, e o rio Nilo transformou-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Justo és, aquele que era, ó Santo, porque julgastes essas coisas. Veja que aqui aparece um anjo, nesse momento, intervém no decurso da ação divina, um anjo, que ele aqui é mencionado como anjo das águas, ele é denominado como anjo das águas. Ao invés de revoltar-se contra a ação divina, o anjo das águas reconhece e vê a justiça de Deus, que ao agir dessa maneira, Deus não está sendo ímpio, Deus não está agindo com maldade, mas, ao contrário, como um bom juiz, um juiz reto, ele está punindo exatamente a criação, mas essa criação que ora e sofre os efeitos danosos, conforme nós já falamos, tanto no livro do Apocalipse vai mencionar isso, mas também a carta de Pedro, chegará um momento em que ela mesma haverá de sofrer a restauração, passar pelo processo de restauração, no novo céu e numa nova terra. Também, São Paulo diz que a natureza geme como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a conversão, porque a conversão dos filhos de Deus resultará necessariamente no apressar da parousia do Senhor, e, portanto, a natureza geme como que em dores de parto, na expectativa que a humanidade, por meio de sua conversão, apresse a vinda do Senhor, e essa vinda do Senhor traga também a restauração para toda a criação. Pois, aí o anjo continua, pois estes derramaram sangue, ou seja, a criação, a humanidade, derramaram sangue de santos e profetas. Lembrem que eu falei agora há pouco, na introdução desse capítulo, que lá no início do nosso estudo, os mártires pediram justiça a Deus, mas Jesus dizia, o Cordeiro dizia naquela ocasião que não era a hora da punição. Deus está aqui fazendo justiça ao sangue e às perseguições, os sofrimentos causados àqueles que eram as testemunhas fiéis do Senhor. Depois o versículo 7 continua dizendo, o narrador continua dizendo, ouvi então que o altar dizia, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Teus julgamentos são verdadeiros e justos. Mais uma vez, aqui reforçando essa ação justa de Deus diante dessa punição, diante dessa sentença. O quarto derramou a taça sobre o sol. Sobre o sol. O sol que foi, segundo o relato do Gênesis, criado no quarto dia. Interessante que aqui, no versículo 8º, diz que foi o quarto anjo que jogou a sua taça sobre o sol. Volto a insistir. E lá no livro do Gênesis, o sol foi criado no quarto dia. É inegável a correlação, a interdependência deste capítulo 16, porque ele nos remete, é como se fosse um retrovisor, em que, ao mesmo tempo que ele fala o capítulo fala de coisas futuras, mas também nos faz voltar o olhar para o passado, para a criação, aqui nesse momento, para a criação, quando Deus, a essa altura, está como se desfazendo tudo aquilo que ele fez, o que ele fez em 6 dias, aqui ele está desfazendo por meio da ação, da intervenção dos seus mensageiros, que são os anjos. Então, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol,
e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens, então, abrasados por calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus. Veja que a reação da humanidade pervertida, pecaminosa, pecadora, não foi a do arrependimento. A reação foi a de obstinação. Eles se obstinaram na queda, no pecado, eles se endureceram a sua nuca, como se diz, para não voltar para trás, para não voltar o olhar para trás, e eles se resignaram do seu pecado. Portanto, ao invés de conversão, este castigo produziu mais blasfêmias, né? O que esses insultos dirigidos a Deus fará com que virão posteriormente as pragas subsequentes, né? Puseram-se a blasfemar contra o nome do Deus, que tem poder sobre tais pragas, mas não se arrependeram para lhes tributar glória. Ou seja, os sinais, essas pragas, elas tinham como finalidade, tanto que elas são graduais. A intenção dessas pragas não era simplesmente trazer a destruição total para a humanidade, mas serviriam de alerta, assim como as pragas do Egito serviriam de alerta para o faraó, para que ele se dobrasse diante do poder de Deus. E, no entanto, o faraó, o seu coração se endurecia, cada vez mais ele endurecia em seus propósitos, seus intentos, o que resultou na sua destruição completa. E a humanidade hostil a Deus também resigna-se em não se converter, em não querer se converter, e, portanto, eles assim se expõem às pragas que virão a seguir. O quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta, né? A besta, conforme nós já mencionamos, trata-se de uma autoridade política. Quando nós mencionamos a besta lá atrás, o sinal dela, nós vimos que havia um claro indício de que se tratava de um poder político, e dentre os nomes que foram apresentados, que são mais aceitáveis, que são apresentados para poder ocupar essa vaga da besta, mencionada aqui, se diz que é o do imperador César Nero, que quando você subtrai as consoantes do seu nome, de acordo com a língua hebraica, com o hebraico, corresponde precisamente ao valor numérico de 666, ou seja, 666. Então aqui, essa ameaça, essa quinta taça, ela ataca, ela se volta, ela se vira contra a autoridade temporal, ou seja, um governo poderoso que domina toda a terra, e é um governo que se volta contra o reino, contra a mensagem de salvação. Então, é também um tempo de vingança contra esta força política. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras. Então veja que aqui o efeito causado pela quinta praga é semelhante àquela que se abateu sobre o sol no derramamento da quinta taça. A humanidade toda, diante do calor do sol, ela, ao invés de converterem-se, a humanidade blasfemava contra Deus. Agora, voltando-se contra o poder imperial, o poder dominante, também a humanidade volta-se contra, blasfema contra Deus. Versículo 12. O sexto derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Veja, aqui tem uma metáfora um pouco mais complexa e que fica um pouco mais difícil de um leitor meio desavisado, que não tem um pouco de perícia, que não tem perícia suficiente para ler essa passagem, mas é importante que a gente volte a algumas coisas que eu já disse anteriormente. Eu disse para vocês que quando o livro do Apocalipse fala sobre a Babilônia, ela não está falando daquela Babilônia do Antigo Testamento. Ela está aplicando o nome da antiga cidade que um dia escravidou o povo hebreu, que é mencionado lá no Antigo Testamento, no livro dos profetas. Mas aqui o Apocalipse está aplicando o nome desta cidade a Roma,
Então, como a igreja, naquela ocasião, estava sendo perseguida pelos romanos, pelo Império Romano, a igreja, o autor, no caso João, quando se refere a Roma, ao invés de utilizar o nome próprio da cidade, o autor usa um nome alternativo, simbólico. Então, todas as vezes que o texto fala aqui no Apocalipse, só no Apocalipse, quando o texto do Apocalipse se refere à Babilônia, ela está se referindo à cidade de Roma, pelo fato de que, naquela ocasião, a igreja sofria terríveis perseguições por causa do império, das forças imperiais que tentava sufocar e destruir a igreja. Então, o Eufrates, o rio Eufrates, era um dos rios da Babilônia, o rio Eufrates. Portanto, aqui nós devemos ver que essa praga, essa sexta praga, ela está voltada diretamente para a cidade imperial, Roma, que por sua vez também tem um rio, que é um rio que corta a cidade ao meio. Em português nós chamamos de rio Tibre, mas lá na Itália o nome que é dado é Tevere, rio Tevere, que passa quase em frente ao Vaticano. Assim, quando vocês já viram ali na televisão a Praça de São Pedro, da Praça de São Pedro para o rio Tibre dá mais ou menos uns 400 metros. Você vai a pé, você gasta mais ou menos 10 minutos a pé para você sair da Praça de São Pedro para chegar no rio Tibre. Ele corta a cidade ao meio, né? É um rio navegável, inclusive, e é um rio que, assim, digamos, símbolo, que simboliza a cidade de Roma. Então, quando ele diz que o rio Eufrates secou, ele está referindo-se necessariamente a este rio, que é o rio Tibre, que é o rio que alimenta, digamos, que abastece a cidade, que abastecia a cidade de Roma. Nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros como sapos. Então são os 3 poderes. O dragão nós aprendemos que se trata de Satanás, que é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A besta é o poder imperial. E o falso profeta é uma autoridade religiosa que estava a serviço da besta, né? Da besta e, consequentemente, do dragão. É como se fosse a trindade do mal, a trindade maligna. Se do lado dos cristãos nós temos a trindade santa, a trindade benigna, a trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo, também nas forças do mal existiam 3. O dragão, a besta e o falso profeta, que eram todos os que estavam comandando todo aquele trabalho de oposição ao reino. Nisto vi que da boca do dragão aí saíram espíritos malignos, né? Versículo 14. São, com efeito, espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Claramente aqui mostra que o mal, todo o mal que está no mundo, das guerras, dos conflitos entre as nações, toda a fonte, toda a origem, a raiz de todos esses conflitos vem precisamente do poder das trevas, o poder demoníaco. Versículo 15. Eis que eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. Aqui o livro do Apocalipse faz uma ponte com os evangelhos, porque Jesus também dizia isso, né? Eu virei como um ladrão. Então aqui, mais uma vez, ele coloca como que uma citação de Jesus, né? De Jesus que está contida também nos evangelhos. Eis que eu venho como um ladrão, para mostrar que a sua vinda será inesperada para muitos. Claro que para os cristãos, jamais essa vinda os alcançará de sobreaviso, assim, não virá de improviso, porque os cristãos saberão, estarão em pleno estado de vigilância, de constante expectativa da vinda do Senhor. Daí a importância de cada fiel da igreja, inclusive vocês que estão fazendo esse curso, de estar em dia com a vida da graça. Se vive, na ocasião, vive um momento de fraqueza, de pecado, de miséria,
justo que nós busquemos através do sacramento da reconciliação, a reconciliação com Deus, para que a gente realmente viva em estado de graça. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, às vezes até nos distanciamos dos nossos valores, e isso traz tanto sofrimento para nós, porque nosso coração foi feito para Deus, e, no entanto, Deus sempre se dispõe a acolher ao pecador que verdadeiramente arrependido bate a sua porta para pedir misericórdia. Eu mesmo já fiz muitas vezes essa experiência e para mim sempre é algo que me fascina em Deus, saber que Ele está sempre disposto para acolher o arrependimento verdadeiro, autêntico. Versículo 16. Eles os reuniram então no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa palavra, inclusive, ficou muito conhecida nesse meio cinematográfico. Às vezes até os evangélicos usam bastante essa questão do Armagedon. O Armagedon, na verdade, é uma expressão hebraica que refere-se a um lugar, uma região própria lá da Palestina, onde havia uma espécie de montanha, uma montanha na Judéia, ali naquela região da Palestina, e Deus ali escolhe aquele lugar como sendo o lugar onde ele vai reunir os eleitos, onde ele vai reunir naquele lugar aqueles que estão destinados à salvação. Eles os reuniram, então, no lugar, aliás, no lugar do Armagedon é o lugar onde ele vai reunir aqueles que serão sentenciados. Perdão, fazendo essa correção aqui. Versículo 17. O sétimo anjo finalmente espalhou a taça pelo ar. Nisto saiu uma forte voz do templo dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos e vozes, trovões e fortes terremotos. Terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu na terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes. A grande cidade aqui é Roma, né? Se dividiu em 3 partes. E as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia, mais uma vez, Roma, vulgo, né? Que é a cidade de Roma, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado como chuva de talentos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Então, nesse dia, no 7º dia, é o dia em que toda a humanidade perversa é reunida no Armagedon. O Armagedon, como eu já mencionei aqui, é uma montanha que tem na Judéia e escolhida por Deus para ser o local onde Deus, de fato, vai sentenciar a maldade do homem. E logo em seguida vem como que o golpe final, que vem com a 7ª taça, que é quando ela, se espalhando pelos ares, ela traz males para a humanidade, que afetam gravemente a humanidade, e esses males vêm acompanhados de manifestações cósmicas, como, por exemplo, trovões, relâmpagos, vozes de muitos trovões, terremotos, maremotos, e todas as reações que o cosmos vai manifestar nesse dia de juízo, de sentença, porque a humanidade deu as costas para Deus. Aqui eu quero concluir essa parte aqui do capítulo 16, fazendo uma ressalva que é interessante, que às vezes o leitor comum da Bíblia não consegue ver esse detalhe. Mas desde o início, o Apocalipse diz que essas sentenças e essas aflições, elas são destinadas àqueles que serviram a besta ou àqueles que não fazem parte do rebanho do Cordeiro. Então, quando chegar a ocasião, quando chegar o fim escatológico, o fim último da história, na verdade, os santos, eles não serão afetados por isso, não por essas pragas, né? De certa maneira, os santos, ou seja, os fiéis, os discípulos de Jesus, os cristãos, eles sofrerão perseguições. Vai chegar o momento do fim, próximo do fim, em que a perseguição contra a Igreja de Cristo vai ser retomada. Hoje nós já conseguimos ver em alguns lugares
em que o paganismo, existe um neopaganismo, ou seja, um retorno ao paganismo, de forma que, como dizia o grande Papa, venerável Papa Bento XVI, que no final nós terminaremos como a igreja primitiva, como um pequeno rebanho, voltaremos a épocas de perseguição, nós sofreremos as perseguições dos poderes do mundo, dos poderes dos governos, dos poderes que dominam toda a criação, todo o planeta, mas quando Deus vier para julgar, conforme diz o credo, julgar vivos e mortos, quando Deus vier julgar os vivos, esse julgamento, dessa forma como foi relatado aqui no capítulo 16, não se aplica esse julgamento aos justos, aos santos. Portanto, por isso que o Apocalipse vai dizer que toda essa multidão de homens serão reunidos no Armagedon, que é a montanha lá de Israel, ou seja, reúne-se todos, conforme Jesus dizia lá na parábola, que Deus, como um pastor, separará as cabritas dos carneiros e colocará as ovelhas do lado direito e depois do lado esquerdo aqueles que são os ímpios. E aí nessa separação, os ímpios irão para o Armagedon, enquanto que os justos serão privados de todo esse sofrimento. Então, nós vamos concluir esse nosso capítulo 16 e vamos guardando, digamos, nesse fechamento, esse apelo ou essa exortação que o livro do Apocalipse nos faz, para que nós possamos nos esforçar, para que possamos manter a nossa condição de discípulos de Jesus, por meio da abdicação, daquilo que nos escraviza, daquilo que danifica a nossa comunhão com Deus, para que a gente possa realmente aspirar à eternidade. Nós nos encontraremos na próxima aula para o estudo do capítulo 17. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.